Leitura do livro do Apocalipse, capítulo 19, versículos 11 a 21. Depois vi o céu aberto, e eis que apareceu um cavalo branco, e o que estava montado em cima dele se chamava Fiel e Verdadeiro, que julga e que peleja constantemente, justamente. E os seus olhos eram como uma chama de fogo, e na cabeça estavam postos muitos diademas, e tinha um nome escrito que ninguém conhece senão ele mesmo. Vestia uma roupa coberta de sangue e é chamado pelo nome Verbo de Deus. E seguiam-no os exércitos que estão nos céus, em cavalos brancos, vestidos de fino linho branco e limpo. E da sua boca saía uma espada de 2 gumes para ferir com ela as nações. Porque ele as governará com uma vara de ferro, e ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor da ira de Deus onipotente. E ele traz escrito no seu vestido e na sua coxa, o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. E vi um anjo que estava no sol e clamou em voz alta, dizendo a todas as aves que voavam pelo meio do céu: Vinde, congregai-vos à grande ceia de Deus para comerdes carnes de reis, carnes de tribunos e carnes de poderosos, carnes de cavalos e dos que neles montam, e carnes de todos os livres e escravos, pequeninos e grandes. E vi a besta e os reis da terra e os seus exércitos congregados para fazerem guerra àquele que estava montado no cavalo e ao seu exército. Mas a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que tinha feito os prodígios na sua presença, com os quais ela tinha seduzido aos que tinham recebido o sinal da besta e que tinham adorado a sua imagem. Esses 2 foram lançados vivos no tanque ardente de fogo e de enxofre. E os outros morreram à espada que saía da boca do que estava montado sobre o cavalo, e todas as aves se fartaram das carnes deles. Palavra do Senhor, graças a Deus. O fim do falso profeta. Depois vi o céu aberto, e eis que apareceu um cavalo branco, e o que estava montado em cima dele se chamava Fiel e Verdadeiro, que julga e que peleja justamente. E os seus olhos eram como uma chama de fogo, e na sua cabeça estavam postos muitos diademas, e tinha um nome escrito que ninguém conhece, senão ele mesmo. O cavalo branco traz Jesus, que virá sobre os exércitos do anticristo, com grande poder e glória para a batalha final. De um lado o anticristo, seus reis e reinos, reunindo-os marcados com o sinal da besta, em luta contra o céu. E de outro lado vem o Senhor com seu exército de santos e anjos. Vestiu uma roupa coberta de sangue e é chamado pelo nome Verbo de Deus. E seguiam-no os exércitos que estão no céu em cavalos brancos, vestidos de linho fino, branco e limpo. A roupa de Jesus traz o sangue dos mártires que morreram pelo seu nome, mas não renegaram a fé. Purificados pelo martírio, esses mártires agora seguem o Senhor nos seus cavalos brancos, formando exércitos de santos para derrotarem em definitivo a grande serpente, o grande dragão que perdeu a humanidade. E da sua boca saiu uma espada de 2 gumes para ferir com ela as nações, porque ele as governará com uma vara de ferro, e ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor da ira de Deus onipotente. E ele traz escrito no seu vestido e na sua coxa, o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. A espada de 2 gumes, a lei do Antigo e do Novo Testamento, pela qual o mundo será julgado. A mesma lei que foi desprezada por tantos, a lei de Deus, agora é a medida com que são julgados no final dos tempos pelo Rei dos Reis, pelo Senhor dos Senhores. E vi um anjo que estava no sol, e clamou em alta voz, dizendo a todas as aves que voavam no meio do céu: Vinde, congregai-vos à grande ceia de Deus, para comerdes carnes de reis, carnes de tribunos e carnes de poderosos, carnes de cavalos e dos que neles montam, e carnes de todos os livres e escravos, pequeninos e grandes. Vencidos os maus após a última batalha, serão todos devorados pelas aves de maneira igual, tanto reis como os escravos, tanto pequeninos como grandes, porque a justiça chegou para todos os que têm a marca da besta, todos que rejeitaram a misericórdia de Deus. E vi a besta e os reis da terra e os seus exércitos congregados para fazerem guerra àquele que estava montado no cavalo e ao seu exército. Até o final não há arrependimento. Até o final a besta, os reis da terra e os marcados com a marca da besta combatem o Senhor. E se antes combatiam os que têm a marca de Deus, agora vão combater o próprio Senhor, que ao final
foi sempre quem eles combateram na figura dos escolhidos que estavam sobre a terra. Porque era o Cristo que eles perseguiam e combatiam em cada eleito, e agora vão combater diretamente o próprio Senhor. Mas a besta foi presa, e com ela o falso profeta que tinha feito os prodígios na sua presença, com os quais ela tinha seduzido aos que tinham recebido o sinal da besta e que tinham adorado sua imagem. Estes dois foram lançados vivos no tanque ardente de fogo e enxofre. Ensandecidos tentam o impossível, vencer a Deus. O ódio, a soberba e a maldade os cegam de tal forma que acham possível a vitória. Mas a besta é presa e com ela o falso profeta, e são lançados vivos no tanque ardente de fogo e enxofre. Eis o fim daqueles que se acham maiores que Deus. E há aqueles que adoravam o dragão e a besta e clamavam: quem há semelhante à besta e quem poderá pelejar contra ela? A resposta é uma só: quem como Deus? Porque não há ninguém nem no céu, nem na terra, nem abaixo da terra como Deus, que tudo criou e a quem tudo pertence por todos os séculos dos séculos. E os outros morreram à espada que saía da boca do que estava montado sobre o cavalo, e todas as aves se fartaram das carnes deles. E pela espada da lei de Deus, que está no Antigo e no Novo Testamento, morrem os exércitos da besta e do anticristo, as multidões de marcados com o sinal da besta, que admirados com o poder dela se juntaram a ela, acreditando que venceriam a batalha final, mas que agora são mortos na última batalha e têm suas carnes devoradas pelas aves. Que cenário de desolação imenso, e por outro lado, como é grande a vitória do nosso Deus. A Ele todo o poder, toda a honra e toda a glória, agora e eternamente. Amém. A vitória é de Deus. A vitória do pequeno exército de nosso Senhor Jesus Cristo. Não, o demônio não vence, mas é louco. Ensandecidamente, loucamente, ele acha que ele ainda vai poder, no final, ainda se lançar ao céu, subir ao céu para enfrentar Deus a última vez. Não conseguiu nem a primeira, vai tentar mais uma vez, tem que ser estúpido demais, e é o caso, louco. E vai ser asfixiado pelo sopro de São Miguel Arcanjo, assim nos diz Nossa Senhora em La Salete. Então, meus irmãos, a batalha está aí. A batalha já acontece do nosso lado, à nossa volta, o dia inteiro. E vai ficando pior, mas nós vamos resistir. A Santa Igreja Católica Apostólica Romana continua nas casas, continua com cada um de nós que procura realmente obedecer à lei de Deus, a sã doutrina da Santa Igreja, cada um de nós que procura ser fiel ao Senhor e está verdadeiramente unido ao Santo Padre São Bento XVI, até o final desses tempos que são os últimos, são os tempos do Apocalipse. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.